Com certeza você aí de casa já deve ter ouvido falar sobre a Léxio Divina, a leitura orante da Bíblia, um alimento necessário para a nossa vida espiritual. E o assunto da nossa roda de conversa de hoje são os métodos de leitura da Palavra de Deus, da Bíblia, para que você fique atento na conversa que teremos de forma remota com o Padre Antônio Carlos Friso, professor de Teologia Bíblica no ITESP, em São Paulo. Padre, seja bem-vindo, uma alegria falar com o senhor. Olá, pessoal, queridos e queridas, amigos e amigas que acompanham o Almanaque Católico. É um prazer estar convosco hoje à tarde e conversando um pouco sobre esse texto, não é? Isso mesmo. O livro, livro de Josué. Um texto, um livro que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, adotou para esse ano, por 51º mês da Bíblia. Isso mesmo. Há 51 anos, a Igreja Católica no Brasil celebra todo mês de setembro o mês da Bíblia. E esse ano, nossas comunidades, nossos padres, as dioceses espalhadas pelos rincões do Brasil estão estudando e lendo o livro de Josué. É um prazer passar essa tarde convosco aqui. Perfeito. E também está conosco a Mariana Aparecida Venâncio, assessora da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Mariana, bem-vinda, uma alegria acolhê-la aqui na TV Pai Eterno, no nosso Almanaque Católico. Obrigada, Padre Wellington. Boa tarde. Boa tarde também, Padre Friso. É uma alegria estar com os senhores aqui hoje. Faço uma saudação especial a você que nos acompanha de casa também. Esse mês de setembro é sempre um mês muito caro para nós, que nos admiramos e que amamos a Sagrada Escritura, né? E temos então essa oportunidade de nos aproximarmos um pouco mais do texto bíblico, de estreitarmos a nossa relação com o texto bíblico e assim ouvirmos a palavra de Deus mais de perto. Então, muito obrigada pelo convite. Perfeito, nós que agradecemos você ter aceitado. Mariana, já começo com você então, perguntando sobre os métodos de leitura da palavra de Deus, né? Nós estamos vivendo setembro, mês da Bíblia. Existe mais de uma possibilidade de leitura da palavra de Deus? É um livro que tem a leitura acessível a todos os que desejam, ou a gente tem que ter pré-requisitos para a compreensão desse texto que é sagrado para muitos de nós? Bom, padre, existem vários métodos de leitura, de interpretação do texto bíblico. Inclusive, existem métodos acadêmicos, que nós costumamos chamar de métodos exegéticos. Existem também os métodos literários de interpretação da Sagrada Escritura, mas existe especialmente o método da leitura orante da Palavra de Deus, que é aquele método que toda a Igreja indica para que cada fiel pratique, exatamente para que a nossa leitura da Bíblia não seja a leitura de um livro qualquer, mas a leitura da própria Palavra de Deus que se comunica a nós. Então, nós às vezes corremos o risco de ler a Sagrada Escritura como se estivéssemos lendo narrativas antigas. E, na verdade, a leitura orante nos ajuda a fazer esse caminho de, através da leitura do texto, fazer também a escuta da palavra de Deus que nos fala. E aí nós temos a referência muito clara da Verbum Domini, que é a exortação apostólica escrita pelo Papa Bento XVI, que nos aponta que existem também diversos métodos de leitura orante da palavra de Deus. Então, dentro desses vários métodos, existe a leitura orante. Dentro da leitura orante, várias possibilidades, mas a Igreja nos indica muito a Léxio Divina, que já é conhecida de todos nós, né? A Léxio Divina traz aqueles 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação, que nos inserem em um diálogo com o Senhor a partir do texto que lemos. Então, primeiro, nos 2 primeiros passos, nós ouvimos a palavra de Deus pela leitura, meditação, e depois nós também falamos com o Senhor pela oração e pela contemplação. Então, é por isso que a Igreja nos indica praticar este método, para que nós não leiamos o texto procurando nele aquilo que nós queremos dizer,
mas para que nós ouçamos primeiro a voz do Senhor e depois possamos oferecer essa resposta, tanto com as nossas palavras e súplicas, mas também com a nossa vida. E aí é muito interessante que também a liturgia aparece como um momento especial de leitura orante do texto bíblico, porque também ali nós ouvimos a palavra do Senhor, reunidos em comunidade, o que também é muito importante, é indicado pela Verbum Domini, pela igreja. Então nós não fazemos uma leitura individual e individualista do texto, mas em comunidade. Eu sempre costumo dizer que quanto mais nós lemos a Sagrada Escritura, mais nos aproximamos dela, mais se torna fácil compreender o texto bíblico, que em algumas de suas partes realmente não é tão fácil assim de se compreender. Mas o primeiro passo é tornar-se familiar mesmo do texto. Então, à medida em que nós vamos lendo, nós vamos nos habituando e o texto bíblico vai se tornando mais compreensível a nós. Mas é claro que os subsídios, os cursos, as formações que estão disponíveis vão nos ajudando a compreender melhor o texto bíblico e são fundamentais. Padre Friso, o senhor tem a oportunidade aí no ITESP também de encontrar muitas pessoas que são atraídas pelo desejo de uma melhor compreensão da palavra de Deus para o estudo da teologia. E isso é cada vez mais presente na vida de leigos e leigas que têm acesso ao estudo da teologia e de compartilhar esse ambiente com aqueles que estão se preparando para o ministério ordenado ou para a vida consagrada. Como o senhor observa esse desejo mais incessante pela leitura da palavra de Deus nos tempos atuais? Grato, boa questão. Eu percebo um desejo, primeiro desejo de um aluno, de uma pessoa que quer estudar a Bíblia, né? É ter instrumentos, não é? O médico, quando vai operar, ele tem instrumentos. O pedreiro, quando vai construir, há pouco eu passava aqui na TV as imagens do santuário do Pai Eterno sendo construída, e eu pensei, nossa, quantos operários, quantos instrumentos tem ali, não é? Assim também é com a Bíblia. Quando a gente vai fazer uma comida em casa, a gente precisa de alguns instrumentos, de alguns temperos. Assim também é na faculdade de teologia, onde nós, professores, em diálogo com os alunos, vamos trabalhando os instrumentos. Quais os instrumentos para se ler a Bíblia? Primeiro, ter um bom texto na língua portuguesa. E são temos vários textos, não é? Muitos bons. As editoras Vozes, Paulinas, Paulo, Redentoristas, Loyola, todas têm muito cuidado em nos oferecer um texto, não é? E todas essas editoras têm sua Bíblia. Depois, compreender os métodos de interpretação. Primeiro, ajudar o aluno, a aluna, a entrar no texto. Como? Lendo o texto. Palavras-chave, palavras que se repetem. Qual é o autor que eu estou lendo? Se eu estou lendo Josué, não estou lendo o livro do Êxodo. Se estou lendo o livro de Josué, não estou lendo o livro de Jeremias. Que época esse texto foi redigido? Isso é muito importante, não é? Lendo o livro de Josué, a gente percebe que ele começou a ser redigido entre os anos 622 a.C., não é? Quais os grandes temas do livro, não é? E depois, não esquecer de perguntar qual é a conclusão, qual é a teologia que esse texto me mostra, não é? Qual é a teologia que esse texto me inspira e, sobretudo, a praticidade do texto. Eu leio o texto, compreendo o texto, sua época, seus autores, as questões chaves do texto, não é? E depois, é interessante isso, celebrado na liturgia, vivido numa prática eclesial. É por isso que o livro de Josué ele é muito rico para nós, porque o nosso Papa Francisco tem falado muito de 3 T's, não é? T de trabalho, T de terra e T de teto. Os 3 T's, não é? Que todas as pessoas do mundo possam ter teto, trabalho e terra. E o livro de Josué é o livro que estimula, né? Completa para mim, não é? A narrativa do Êxodo. Nós não teríamos
projeto do êxodo, a saída do Egito, a fuga da terra da escravidão, Êxodo 3:7, sem a ocupação da terra de Canaã. Então eu creio que no livro de Josué nós encontramos o final, o desfecho final de todo o êxodo. O povo de Deus, esse povo de Deus é um povo livre e agora é um povo que tem terra. Perfeito. Professora Mariana, quando nós observamos o livro de Josué, ele é dividido em algumas partes, ele traz uma mensagem específica, como o padre Friso bem disse. Qual é o caminho, ou melhor, qual é o objetivo ao se trilhar o caminho nesse mês de setembro, no mês da Bíblia, ao olharmos para o livro de Josué, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, e é claro, acho que é impossível não tirar desse livro também lições para o nosso dia a dia, né? Para a nossa experiência de vida em sociedade, para a constituição daquilo que nós temos enquanto direito, né? Da terra, do trabalho, da convivência social. Padre Wellington, nas diversas formações que nós temos feito nesse mês de setembro, sempre fica muito claro como o livro de Josué tem diversos temas que podem ser atualizados para o contexto que nós estamos vivendo, né? Então, o Padre Friso dava o exemplo dos 3 T's do Papa Francisco, né? Que é um dos temas principais de Josué, evidentemente, o desejo pela terra, a importância de conquistar novamente a terra que o Senhor havia dado, e principalmente essa preocupação de que todas as pessoas têm um lugar dentro da terra, né? A preocupação do acolhimento de todas as pessoas, do lugar dado a cada pessoa, que hoje nós precisamos muito refletir, né? Nós não temos uma distribuição igualitária hoje dos lugares, a gente sabe que muitas pessoas acumulam terras enquanto outras não têm onde morar. Então, um caminho de atualização do livro de Josué está aí, mas nós podemos encontrar outros também, né? O livro de Josué é um livro, por exemplo, que fala muito sobre a idolatria. O povo de Israel entra na Terra Prometida e ali ele vai conviver com povos de outras origens e que cultuam outros deuses. Então, o esforço de Josué é de reeducar o povo para a recusa, a rejeição da idolatria. Hoje nós também somos convidados à mesma rejeição, mas talvez nós precisemos identificar melhor o que é idolatria no nosso tempo, né? Talvez não seja mais esse risco do culto prestado a outros deuses, mas o risco de colocar outras coisas como prioridade na nossa vida, além do Senhor e do seu ensinamento. Então, o livro de Josué nos ajuda a encontrar essa sabedoria de discernir no nosso jeito de viver, na nossa sociedade atual, o que é um risco de idolatria. O Papa Francisco mesmo fala muito sobre o individualismo, né? Que é colocar as próprias vontades, as próprias opiniões em primeiro lugar, antes de pensar no Senhor e naquilo que Ele nos indica para a vida. Então, aqui está também um tema importante para a atualização. Mas gosto muito daquele tema que abre o livro de Josué, que é o tema da fidelidade à lei de Deus. Quando o Senhor convida Josué, lá no primeiro capítulo, e aí quem está assistindo a gente depois pode conferir, o grande convite do Senhor a Josué, para que ele tenha êxito naquilo que ele planeja, é que ele seja fiel à palavra. Então ele diz que o livro desta lei, é o Senhor dizendo a Josué, que o livro desta lei esteja sempre em tua boca, medita nele dia e noite, para que possa prosperar o teu caminho. Então, para nós, esse convite ressoa de uma forma muito especial em setembro, exatamente porque setembro sempre foi, desde o início, tem 51 anos, né, que a gente celebra o mês da Bíblia, ele sempre foi essa ocasião para que nós nos aproximássemos da Sagrada Escritura, para que ela se tornasse mais familiar para nós, e não só no mês de setembro, mas também para o restante do ano, né? Então, o livro de Josué esse ano faz esse convite para nós também, para que nós sejamos felizes no nosso caminho, para que nós tenhamos uma vida de êxito, é necessário que a palavra do Senhor esteja sempre na nossa boca, ou seja ela que nós anunciamos com palavras e com obras,
E para que isso seja possível, é necessário meditar nela dia e noite. Então, é esse o grande convite do mês da Bíblia desse ano, né? Nós escolhemos, né, com a ajuda do Padre Friso, o lema: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás, exatamente porque Josué nos ajuda a perceber essa companhia do Senhor, que se fez presente com seu povo por meio do caminho no deserto, mas que esteve também presente na reconquista da terra, por meio da lei que foi cultivada no coração de cada um. Então, hoje nós também experimentamos a presença do Senhor de diversas maneiras e a sua palavra nos ajuda a ir reconhecendo essas presenças pouco a pouco. Agora, Padre Friso, os apelos do livro de Josué não são apelos a um indivíduo, digamos assim, isolado, mas ele é um apelo a quase que um grupo, né? Que se forma ali, uma pequena comunidade, primeiro a família, depois a comunidade social onde está inserido. O livro de Josué é um convite, então, à leitura também em grupo, em comunidade, para que sejam melhor tiradas essas conclusões? O senhor matou a cobra e mostra o pau, viu? Como diz aí o pessoal em Goiás, aí, né? Aqui no interior de Minas Gerais. Isso mesmo. A Bíblia, ela é um livro para ser estudado, praticado, como a Mariana bem falou, nos métodos, em comunidade. Em comunidade. Porque é muito mais rico ver o texto com vários olhares, vários óculos sobre o mesmo texto. Cresce, enriquece, estimula o diálogo, não é? Por exemplo, lá no capítulo 2, começa uma outra narrativa, não é? Josué manda os 2 espiões para verem a terra de Jericó. Eles chegam em Jericó e são acolhidos por uma prostituta chamada Raabe, que os escondeu. O rei vem: ei, faça sair os homens que estão com você. Ela diz: não estão comigo, não. Já foram embora, não é? E aí ela os escondeu. Depois ela disse para eles: olha lá, Raabe mora em Jericó, é uma estrangeira. Nós ouvimos o que o vosso Deus vos tem feito desde quando os tirou do Egito. Olha que coisa bonita. Então, aqui nós temos 2 pontos fundamentais. O acolhimento. Isso é uma prática muito, muito frequente para quem vive no deserto. Acolher a outra pessoa. E Raabe acolheu os estrangeiros. Deu acolhida. É no mandamento da acolhida. Você no deserto, se você não for acolhido, ajudado, você morre. Então, ela acolhe. Depois, ela esconde os homens e ela compactua. Não é? Perfeito. Isso é muito interessante no livro. Lido no grupo de base, no grupo de oração, no grupo de catequese, nos grupos dos coordenadores das comunidades de base, isso é bonito demais. Eles logo vão perguntar: será que nós estamos acolhendo muito? Acolhendo as pessoas? Acolhendo os irmãos, os parentes? Estamos sendo acolhedores? Será que nós estamos ajudando quem precisa? Será que estamos professando a fé no Deus, em Deus, em Jesus Cristo? Eu vejo isso. Por isso que quando os grupos pegam o texto, né? Que nós preparamos com muito carinho, né? Mariana está a par de tudo isso, não é? E lê em grupo, aí sim vira a palavra de Deus, porque as comunidades vão perguntar às pessoas: e agora? E nós? Vamos nos acolher mais? Vamos ser mais amigos, mais fraternos? Vamos ajudar a criar uma pastoral, um serviço social na comunidade? Vamos ajudar alguém que está precisando aqui no bairro? E aí, Deus abre caminho. Aí o reino de Deus acontece. Porque Perfeito. O texto lido, meditado, como a Mariana falava há pouco, vira prática, vira vida, algo novo. E o que eu acho importante, né? A chave de leitura da palavra de Deus ajuda a direcionar e a identificar se o meu caminhar na sociedade está de fato identificado com o desejo do Senhor. Acho que isso nos ajuda a ter uma chave de leitura, uma métrica pela qual a gente possa se medir diante
das nossas ações sociais e de uma sociedade que tem se descaracterizado e se polarizado em discussões cada vez mais distantes daquilo que a humanidade mais precisa. Professora Mariana, muito obrigado pela sua participação. Padre Friso, muito obrigado. Agradeço de coração. Espero em outros momentos nós nos encontrarmos aqui para falarmos mais da palavra de Deus que nos ajuda tanto na reflexão. Nós que agradecemos, Padre Wellington. Obrigado pela companhia também, Padre Friso. Grato, eu também. Shalom a todos. Shalom, Sucesso. um abraço.